Vamos seguir falando sobre esse conflito que, por enquanto, é um conflito regional entre Israel e Irã. Nós vamos receber agora, aqui no Linha de Frente, o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Marcos Nobel. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Você tá? Tudo bem, faz tempo que eu não falo com o seu pai, doutor Elias, quero mandar um abraço, espero que esteja tudo bem com ele. Ele te manda outro também. Então, tá bom. Marcos, nós estamos exatamente discutindo essa questão. O Irã tem sido o pivô de toda a desestabilização do Oriente Médio. Ele tem os seus proxies, ele usa o Hezbollah, que está na Síria, ora no sul do Líbano, para atacar Israel. Usa o Hamas para atacar Israel. E ele nunca pagou o preço. Tinha ficado sempre as consequências para o Líbano e para a Síria. Demorou para acontecer isso? Como você avalia o espírito hoje do povo israelense com relação a esta guerra? E se você tem esperança de que possa haver uma mudança neste cenário com uma redução do poder dos ayatolás e do regime teocrático iraniano? Perfeito. Capês, eu penso exatamente como você falou. Eu acho que esse ataque preventivo que Israel fez no Irã, ele é um ataque de defesa que eclodiu com 7 de outubro de 2023. Porque Hamas, Hezbollah, Houthis e todos esses grupos terroristas que agridem dia após dia Israel, nada mais é do que os tentáculos do Irã. Então, Israel, o 7 de outubro, foi um ataque do Hamas contra Israel, mas guiado pelo Irã. Então, Israel, hoje, ele está indo na raiz do problema. Ele está indo exatamente aonde começa o financiamento do terror no Oriente Médio, digo até mais, no terror a nível mundial. Então, eu acho que esse ataque defensivo, vamos dizer assim, já veio até tarde, porque Israel precisa acabar com esse poderio, ele precisa acabar com essa liberação de armas para todos esses grupos terroristas e, mais ainda, precisa acabar com esse enriquecimento de urânio, com o armamento nuclear do Irã, que é um inimigo que, desde 1979, a partir da Revolução Islâmica, tem como, na sua Constituição também, acabar com o Estado de Israel. Nós estamos aqui, o professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, Direito Internacional, ele vai lhe fazer uma pergunta. Eu só queria fazer uma última colocação. O Irã está atacando com mísseis balísticos áreas residenciais. Inclusive, eu conversei hoje com o Jaime Meir Nigri, por imagens, estavam mostrando ali um edifício que foi completamente destruído. Israel é uma nação responsável, mas você tem receio que possa haver uma retaliação também em áreas populacionais do Irã, atento ao princípio da proporcionalidade, e essa guerra ganhar uma dimensão maior? Absolutamente, absolutamente, Capês. Eu acho que Israel ele tem uma filosofia que, desde Gaza, né, o número de mortos em Gaza, eu acredito que seja muito mais pelo fato do Hamas colocar toda a população civil como escudo humano do que pelo ataque de Israel. Israel talvez é o único exército que avisa quando vai atacar e aonde vai atacar. Israel, eu sempre falo, Israel tem um poderio militar muito grande. Se Israel quisesse cometer um genocídio, ele já teria feito no dia 8 de outubro, já teria tudo acabado. Israel ataca pontos do Hamas, pontos terroristas. E a mesma coisa Israel está fazendo no Irã. E o próprio primeiro-ministro Netanyahu já falou que ele não é contra o Irã, a população do Irã, é contra esse governo que quer a destruição de Israel e que tanto faz para armamentar os grupos terroristas contra Israel. Então, eu não tenho a menor dúvida que todo o ataque de Israel tem como objetivos pontos militares para diminuir esse poderio, essa força do Irã, que está atacando dia após dia as áreas residenciais de Israel. Presidente Marcos Nobel, agora o professor Manuel Furriela vai lhe fazer uma pergunta. Marcos, prazer em falar novamente contigo. Você acredita que havia uma estratégia militar no governo atual
de Netanyahu de organizar uma sequência, primeiro, desmantelando os principais grupos terroristas e as suas lideranças, como a gente sabe, né? Então você tem o Hamas, você também tem vários grupos terroristas no Iêmen, o Hezbollah, e numa sequência chegar depois ao Irã como um objetivo maior, obviamente mais difícil de ser atingido, é um Estado organizado, como você sabe, também é uma potência ali na região. Então você acredita que houve um plano organizado na sequência, inclusive com o serviço secreto israelense, que a gente sabe que é muito eficiente, identificando as lideranças, né, iranianas, para que agora esse plano chegasse ao seu ápice com o objetivo maior, que é o maior inimigo de Israel na região, que é o caso do Irã? Eu acredito que o 7 de outubro, talvez, é difícil saber qual era o plano, mas o 7 de outubro ele mudou um pouco essa estratégia do governo israelense. Porque, veja, você tinha milhares de mísseis que foram lançados do sul pelo Hamas. E, nesse mesmo momento, o Hezbollah, a partir do norte, também começou a enviar os mísseis para Israel. Eu estive, há 2 anos atrás, num centro de estudos do norte sobre o Hezbollah. E o poderio militar que o Hezbollah tinha era realmente assustador. E não era a 2.000 quilômetros de distância, 1.500 quilômetros de distância, como é Teherã de Israel. Era do lado, ou seja, se o Hezbollah quisesse, o dano, o impacto estrutural em Israel ia ser muito grande. E realmente Israel teve uma estratégia para desmantelar totalmente, não só a liderança do Hezbollah, mas também o seu poderio militar. Hoje o Hezbollah ele é praticamente... ele não é mais um grupo armado tão forte. E eu posso dizer também que Israel fez um bem ao Líbano para tirar esse grupo terrorista do povo libanês, deixar o Líbano ser livre como ele sempre foi. Mas é difícil saber qual que era essa estratégia. Mas eu tenho contato com muitas pessoas em Israel, pessoas tanto civis como pessoas da área política. O que todo mundo pensa, e realmente é verdade, que é o ataque ao Irã, né, desmantelar o Irã, que vai dar esse sossego para a população israelense. Porque qual é o grande problema? Né? Você vai enriquecer urânio a 3,5% para fins pacíficos, tudo bem, mas durante todo esse período pode ter tido sanção ou não sanção ao Irã, mas o Irã chegou a 60% de urânio. Isso daqui, para chegar a 90% e ter uma bomba atômica, é muito próximo. E você deixar uma bomba atômica na mão de um grupo autoritário teocrático, como é o Irã, e que tem como seu inimigo e quer varrer Israel do mapa, Israel não poderia deixar em hipótese alguma isso acontecer. Isso daí foi um ataque de Israel visando a sua sobrevivência. Exatamente. Vamos lembrar, o ex-presidente iraniano Ahmadinejad falava abertamente em destruição de Israel. O Henrique Kriegner está aqui e vai fazer uma pergunta a você, Marcos Nobel. Marcos, como tem sido a articulação de toda a comunidade, tanto israelita como também a comunidade judaica aqui no Brasil? A gente sabe que muitos têm parentes, muitos têm familiares que estão em Israel nesse momento, mas a gente sabe também que qualquer movimentação feita pelo Estado de Israel, geralmente em autodefesa, gera uma reação em setores específicos da política brasileira. A gente teve, inclusive, uma declaração do primeiro-ministro Netanyahu muito forte agora contrária ao presidente Lula e, na minha opinião, 100% justificada, porque foi realmente um erro grave que o presidente Lula cometeu. Como é que tem sido esse relacionamento aqui no Brasil? Veja, primeiramente, nós somos, isso é uma coisa muito importante para a gente deixar muito frisado aqui, a comunidade brasileira, judaica aqui no Brasil, nós somos... eu nasci em São Paulo, eu amo minha cidade, meu estado, meu país, nós trabalhamos aqui, nós queremos a prosperidade do Brasil, nós somos brasileiros, mas nós temos uma relação sentimental muito grande com Israel, porque Israel é o lar nacional do povo judeu. E, claro, tudo que Israel faz recai sobre a comunidade judaica, né? Então, desde o início da guerra, no 7 de outubro, o antissemitismo ele aumentou muito, nossos canais de denúncia registraram um aumento de mais de 1000% no antissemitismo aqui em nosso meio. E veja, nós sabemos que cada manifestação que o presidente Lula faz, essas manifestações antissemitas de toda a população, quer seja por mídias sociais
ou verbais mesmo, elas aumentam e muito. E desde o começo, né, a nossa direção, a CONIB, ela tentou entrar em contato com a presidência da República para justamente, não para falar talvez de Israel, mas falar justamente do que a comunidade judaica brasileira estava sofrendo aqui com o antissemitismo. Mas, infelizmente, nós não tivemos essa abertura para ter uma conversa aberta diretamente com o presidente da República. Mas, veja, o que nós sabemos é o seguinte, que essa guerra de Israel contra Irã, Hamas, Hezbollah, é uma guerra que é necessária para libertar não somente Israel de um regime terrorista que quer o seu fim, mas mais do que isso. Nós acreditamos que é uma guerra que libertaria o Ocidente desse extremismo, desse terrorismo que é perpetrado pelo Irã e todos os seus proxies. Exatamente. Há quem sustente que Israel violou a soberania do Irã atacando, iniciando esse ataque, e há quem diga que, como você colocou, o ataque foi o Irã quem iniciou a partir de 7 de outubro de 2023, quando equipou e armou o Hamas e planejou esse ataque para impedir a aproximação da Arábia Saudita com Israel nos acordos de Abraão. Mas o Guilherme Mendes sempre tem que ter alguém polêmico. Quero fazer uma pergunta para você, depois o Manuel Furriela também tem outra questão. Nós temos aqui também um professor de direito internacional reconhecido internacionalmente, quer lhe fazer também as perguntas. E o Guilherme Mendes, que é muito preparado, embora polêmico, vai falar. Doutor Marco, boa tarde. Marcos, boa tarde. Uma pergunta, o senhor tocou num ponto muito sensível, que é a questão do antissemitismo e das consequências de um conflito tão distante aqui na população judaica brasileira, não é? Eu lhe pergunto, vocês que têm essa dimensão histórica e que acompanham, dada a migração do povo judeu para o Brasil há muito tempo, o grau, o nível de antissemitismo que a sociedade judaica vem sofrendo e experimentando, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu lhe pergunto, no seu sentir, esse grau, vou chamar grau, nível de antissemitismo, ele é maior em governos como o de Benjamin Netanyahu ou ele é menor em governos como o de Shimon Peres, em que o tipo de relação estabelecida do Estado de Israel com outros países tinha um outro tipo de norte, tinha outras diretrizes? É possível se mensurar essa consequência a tantos quilômetros aqui pela comunidade judaica, ou o senhor acha que não tem nenhuma correlação, tanto no Brasil, quanto principalmente na visão daquilo que são os valores do povo judeu? Guilherme, essa pergunta que você fez, ela é muito boa. Ela é muito boa. Nós temos dois tipos de antissemitismo, se a gente for analisar, como você falou, questões de ideologia política, né? Nós temos o antissemitismo de direita e o antissemitismo de esquerda. O governo do Benjamin Netanyahu é um governo mais para a direita. Então, isso daqui, a gente percebe que não somente o antissemitismo, mas muitas posições de governos de esquerda são posições puramente ideológicas. Nós podemos até citar o governo brasileiro. O governo brasileiro, independente do que Israel venha a fazer, o governo brasileiro vem criticar sempre. As notas do Itamaraty, por exemplo, elas são sempre, quando Israel é atacado, elas são muito mais brandas para o outro lado. Quando Israel faz algum ataque, alguma defesa, as notas do Itamaraty são extremamente agressivas em relação a Israel. Vide que nós não temos agora, né, um embaixador brasileiro em Israel. Isso realmente está atrapalhando o repatriamento dos prefeitos que estão lá agora numa reunião em Israel de todos esses prefeitos. Então, nós, nesse momento, estamos vendo um antissemitismo de esquerda, ou seja, toda a esquerda está usando a forma do antissionismo para atacar e se manifestar como antissemitismo. Em alguns outros governos em que você tem uma tendência maior para a esquerda, nós vemos sim, realmente, talvez um antissemitismo de direita. Então isso é muito ruim, isso aqui mostra que não só aqui no Brasil, né, que nós temos uma sociedade polarizada, em todo o mundo nós temos essa sociedade polarizada, e aí você pode praticar o seu antissemitismo, dependendo da ideologia que você está e da ideologia do governo que está em Israel nesse momento.
Conversando com Marcos Nobel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, a FISESP. Professor Manuel Furriela vai endereçar outra pergunta, professor especialista em relações internacionais e direito internacional, que está hoje aqui conosco, ajudando a entender este conflito. Professor. Duas questões. Primeiro, em relação à comunicação aqui no Brasil dos judeus, né? Eu acompanhei outro dia um debate, participei, aliás, de um debate com um major que ele é do exército israelense, fala português e fez ótimas colocações aqui no Brasil, né, sobre essas operações todas, sobre o ponto de vista de Israel, que é importante. Então, minha primeira questão seria relacionada a essa melhoria nas comunicações aqui no Brasil. Se você não acredita, que seria algo importante, talvez, para se imaginar, para que a população brasileira, né, e os formadores de opinião conheçam mais essas posições que o senhor apresentou aqui. E o outro é que é interessante como Israel melhorou lá na região as suas relações com o mundo árabe, notadamente com a Arábia Saudita, que é outra potência ali na região. Os canais de comunicação melhoraram bastante. E a minha pergunta sobre esse aspecto é, se lá dentro de Israel, né, o mundo empresarial, o mundo de negócios ou mesmo a população sente já essa melhor relação no dia a dia, na vida cotidiana com os Estados Árabes, ou seja, Israel se posicionando também numa posição melhor em toda aquela região. Perfeito, professor. Veja, começando pela segunda pergunta, sim, com certeza. Isso daí, nós que frequentemente vamos a Israel, eu vou a Israel praticamente todo ano, em missões para discutir aspectos sociais e econômicos da região de Israel, a gente percebe muito bem isso daí. Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia não, mas até um certo tempo atrás, quando não estava tão quente essa questão dos ataques, o Israel tinha 7 voos diários para Dubai. Ou seja, um dos motivos que levou ao Irã, através do seu grupo terrorista Hamas, a perpetrar o 7 de outubro, foi o avanço dos acordos de Abrão. Israel estava vislumbrando fazer cada vez mais acordos com outros países. Então, isso era uma coisa extremamente nociva para o Irã, que também não é um amigo da Arábia Saudita, por exemplo. O Irã ele é um país persa, mas ele não tem bons relacionamentos com os países árabes. Então, isso daí, com certeza, também incomodava muito o Irã. Então, uma das maneiras também de evitar e de bloquear o andamento desses acordos foi realmente iniciar a guerra o 7 de outubro. Mas, com certeza, a população de Israel vislumbra, sim, uma melhoria nesse relacionamento, uma melhoria não só, talvez, com esse relacionamento social, mas também relacionamento econômico com esses países. Já a comunicação aqui, professor, eu tenho uma visão um pouco mais cética a esse respeito. Veja, tudo relacionado a Israel aqui no Brasil, quem tem que responder é o consulado, né, a Embaixada de Israel. Mas é óbvio que nós, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, que somos os representantes legais da comunidade judaica aqui em São Paulo, e a CONIB, que são os representantes da comunidade judaica no Brasil, nós temos essa influência, nós conhecemos Israel e nós defendemos Israel porque nós sabemos que Israel está lutando pela sua sobrevivência. Porém, independente da melhor forma que for feita essa comunicação, o que a gente percebe, as pessoas que são contra Israel, em que nós queremos dialogar, dificilmente vão entender esse posicionamento. Ou seja, existe nessas pessoas um caráter ideológico que fica acima de qualquer outra explicação. Então, por mais que nós expliquemos quais foram os motivos, o que Israel faz para proteger a população de Gaza diante de um ataque, não. Sempre vem o assunto genocídio, então fica muito difícil, por melhor que seja essa comunicação, falar com alguns setores da nossa sociedade. Marcos Nobel, a gente sabe que tanto a Federação Israelita do Estado de São Paulo, a FISESP, quanto a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, mantém contato e comunicação com o governo de Israel, com as pessoas que lá se encontram. Eu estive em Israel em janeiro de 2024, 3 meses após o ataque do Hamas.
Eu estive no kibbutz de Faraza e vi ali que fica na fronteira com Gaza. Estava completamente destruído. E também a construção civil tinha sofrido um grande impacto com relação à mão de obra e havia, claro, efeitos econômicos. Agora se retoma esse conflito. Primeiro, se você tem informações se o kibbutz voltou a ser ocupado, se ele está reconstruído e como é que Israel está lidando com a situação da crise econômica, sobretudo no mercado da incorporação imobiliária. A gente sabe que tem muitos amigos nossos que estão lá em Israel, moram aqui, como você. O que você tem a dizer sobre isso? Não, olha, eu estive agora, né, em Israel, voltei faz um mês de Israel. Alguns kibbutzim do sul estão começando a voltar às suas atividades. Por exemplo, alguns kibbutzim que foram totalmente devastados, Niroz, por exemplo, que fica muito próximo da fronteira com Gaza, ele praticamente ainda não foi reconstruído. Ele funciona até hoje como se fosse um museu, porque algumas pessoas vão visitar lá onde tinha as criancinhas, os bibas, que foram brutalmente assassinados também pelo Hamas. Em relação à parte de engenharia civil, de construção civil, é sensacional, porque todo ano que você vai para Israel, você não para de ver gruas, né? Israel já me falaram que talvez por metro quadrado, talvez um dos três países com maior número de construções civis por metro quadrado. Então, essa é uma área que estava muito aquecida em Israel antes da guerra. Claro que a grande parte da mão de obra vinha dos palestinos e a partir da guerra a entrada dos palestinos ficou bloqueada. Tem também chineses, hindus que vêm dos seus países para trabalhar em Israel e agora está sendo retomada. Por curiosidade, Capês, eu estava vendo ontem a Bolsa de Tel Aviv, quer dizer, subindo, né? Aí você vai imaginar, como sobe a Bolsa de Tel Aviv depois de tudo isso aí? Porque ontem, domingo, era dia normal em Israel. Mas o povo israelense é um povo muito resiliente. Então você vê, a despeito de toda essa guerra, um povo que tende a ir trabalhar, um povo que está tentando, voltar aos poucos à sua vida normal. Claro que nessa última semana, com o início da guerra contra o Irã, muda muito porque realmente os mísseis do Irã realmente impactaram a estrutura de Israel. Isso aqui requer um cuidado total de todas as pessoas que estão andando. O uso dos bunkers é fundamental, mas eu posso dizer que o povo israelense é um povo muito resiliente, vai passar por isso daqui e vai voltar a ser um país que cresce cada vez mais, aquela startup nation, um país que o mundo tanto precisa da tecnologia e dos ensinamentos que Israel tem para dar. A professora Priscila Silveira quer lhe fazer uma pergunta e depois o Henrique Kriegler já está gesticulando aqui, quer perguntar também. Professora. Boa tarde, Marcos. Bom falar contigo. Diante de tudo aqui que você nos disse, você acha que existe possibilidade de alguma negociação, num cessar-fogo a curto prazo? E também, né, diante dessa eventual possibilidade, o que é, na verdade, necessário para que as partes negociem de alguma maneira, se elas aceitariam ali dialogar, se é que existe essa possibilidade de diálogo, na sua opinião? É muito difícil, né, você dialogar com terroristas, né? Quando a gente entra no assunto de dois estados, é óbvio que nós gostaríamos de viver em paz ao lado da população palestina. Mas a questão nisso daí é com quem dialogar? Vamos dialogar com o Hamas, que tem no seu estatuto também acabar com o Estado de Israel? Isso é muito difícil. Então, esse é um problema que a gente vai ter que resolver. Agora, temos agora 2 cessar-fogos que precisam ser concretizados. Primeiro, em Gaza. Não se fala em cessar-fogo sem a volta dos reféns. No início das conversas dessa última de cessar-fogo, dessa conversa de cessar-fogo, nós tínhamos 59 reféns. 4 corpos já foram encontrados pelo exército de Israel. Então agora nós temos 55 reféns. Então, para se iniciar uma conversa de cessar-fogo, esses reféns têm que estar de volta para Israel. Não existe um cessar-fogo em Gaza sem esses reféns. E eu conclamo aqui a todas as autoridades e lideranças, inclusive as nossas lideranças aqui do país.
Eu sempre falo que o presidente Lula perde uma oportunidade de ganhar um protagonismo a nível mundial. O presidente Lula é uma pessoa influente nas duas áreas. O presidente Lula já foi visitar Israel, já foi visitar o Yad Vashem, o Museu do Holocausto, e o presidente Lula tem relação também com a liderança do Hamas e com o Qatar. O presidente Lula poderia estar mediando esse cessar-fogo ao invés de só ficar criticando Israel. Agora, o outro cessar-fogo na guerra entre Israel e Irã já é diferente. Israel sabe o risco que tem o Irã de ter uma bomba atômica. E o próprio Estados Unidos também, na sua mediação, disse que para ocorrer esse cessar-fogo, uma das condições é que Irã abandone totalmente essa questão nuclear. O próprio presidente também, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disse que para iniciar um cessar-fogo, o Irã precisa abandonar todo o seu treinamento e todo o seu o armamento nuclear para que se tenha paz nessa região. Estamos conversando com Marcos Nobel, que é o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. O Luca Bassani daqui a pouco vai entrar porque ele tem atualizações, informações importantes, recentes. Uma última pergunta aqui, o nosso Henrique Kriegner vai fazer uma pergunta bem rapidinho para o Luca trazer essas informações. Você bem objetivo, Marcos. Na verdade, a minha dúvida é em relação a essa teoria, o desejo, né, dos dois estados. A gente sempre fala muito sobre isso e isso sempre foi levantado como sendo a principal saída de paz, né, que é aí nessa região e, obviamente, não envolve diretamente o Irã, mas a gente está falando aí de Palestina e Israel. Só que me parece que é cada vez mais impossível quando a gente fala isso, pensando justamente na organização política na faixa de Gaza, que é essencialmente terrorista. Como é que a gente pode, ainda dentro de Israel, aí você que tem acesso à primeira mão às informações e acompanha muito essa discussão, ainda é uma expectativa do governo israelense da construção dos dois estados, dessa teoria dos dois estados ou não? Olha, pode até ser no futuro, mas nesse atual momento, durante a guerra, fica muito difícil. Basicamente, pelo que eu falei, né? A gente tem a Autoridade Palestina que controla toda a região da Cisjordânia, da Judéia e Samária, e a gente tem o Hamas que controla também a faixa de Gaza. A Autoridade Palestina está muito desprestigiada, né? Mas seria talvez, veja, nunca Israel vai sentar numa mesa com o Hamas. Então, para se ocorrer essa negociação para dois estados, primeiro, os representantes dos palestinos vão ter que ter um prestígio perante a sua população e vão ter que estar abertos também à negociação e que Israel também vai ter que estar aberto a uma negociação para que a gente vislumbre no futuro. É muito difícil a gente falar nesse momento agora em dois estados em que nós estamos em guerra, mas que no futuro nós tenhamos dois estados, nós tenhamos as crianças começando a conviver bem entre si para ter um mundo melhor. Meu querido presidente Marcos Nobel, tocou aqui, o Marcos ainda fica conosco, eu não me despedi dele daqui a pouco, estou só me despedindo. Meu querido Henrique, ele fez uma pergunta muito importante. Eu quero, com uma última pergunta, a gente sabe que nesse momento o Benjamin Netanyahu, tem uma base parlamentar que ela está se fortalecendo, a popularidade dele está crescendo, mas ele necessita ainda do que a gente chama de extrema-direita, que é o Benzolel, o Stormit, o Itamar Ben-Gvir. Como é que essas pessoas que não querem a paz e querem alimentar um sonho expansionista da grande Israel, pegando tanto a Cisjordânia, que é o West Bank, quanto Gaza, como poderia conviver com uma grande parte da população de Israel que chegou a apoiar a criação de dois estados e hoje está magoada, entristecida e sentindo traída pelos palestinos? Olha, Capeza, a gente sabe que política é complexa, né? Mas a política israelense é mais complexa ainda, vide que nós tivemos 4 eleições lá em Israel. 4 eleições e para se formar o parlamento, né, que é um mecanismo totalmente diferente lá em Israel, nós tivemos 3 que não deu certo, teve que ser destituído o parlamento para refazer as eleições. E o bonito, entre aspas, se existe uma coisa para a gente falar, é que Israel é um país super democrático,
né? Da mesma forma aqui como o Brasil, nós somos polarizados, nós temos 45% da direita, 45% da esquerda, Israel também, né? Você tem passeatas nas ruas de pessoas contra o primeiro-ministro, passeatas a favor, e isso tudo é liberado. Por quê? É um país democrático. Então, o que vai ser feito? Nós vamos ter eleições daqui a um ano em Israel, e aí vai ser posto à prova, né, o que a população vai realmente querer dos seus ministros, do seu parlamento também. Agora, fica realmente um ponto de interrogação nesse atual momento, qual que é a visão de cada um desses ministros em relação à guerra, em relação à criação de 2 estados. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais, abaixar um pouco a poeira, para toda a população poder pensar, porque mesmo as pessoas de esquerda, né, de esquerda em Israel, que sempre favoráveis à criação de 2 estados, nesse momento, eles querem realmente que a guerra acabe, que os reféns voltem para casa e a paz volte a reinar em Israel. Muito obrigado, Marcos Nobel. Um abraço ao seu pai, Elias Nobel, também no Sidney Klausner, a toda a comunidade judaica aqui do estado de São Paulo e do país. Um abraço para você. Muito obrigado, Capês. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Agradeço também a todos os comentaristas que estiveram com a gente. Muito bem.